Olá, gênios e gênias, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Te Dou a Vida. Eugênia Silva. No capítulo desta terça-feira, 11 de janeiro, Helena e Nicolas chegam ao aeroporto para irem para Los Angeles. Nesse momento, Pedro chega e com muita saudade se despede. No momento em que Helena e Nicolas estão embarcando em seu voo para Los Angeles, Ernesto chega com a polícia e eles o prendem com a acusação de roubo de criança. Pedro chega até Helena e diz a ela que sua situação é complicada e que vão transferi-la para a cadeia. O policial pergunta muito precisamente se Helena está admitindo culpa por isso. Ela olhou para Pedro, para o policial e diz sim, eu sou a única culpada. Nico pergunta quando verá sua mãe e Ernesto diz que ela está sendo levada para a delegacia. Nico quer estar com ela. Ernesto diz que não pode. Ele diz que as mulheres são ruins. O menino diz, isso não é verdade, retirando sua mão da de Ernesto. Ele então diz que o viu beijando sua tia Irene, e isso pega Ernesto desprevenido. Ele insistiu que não tem nada com Irene, apenas são amigos. Nico não parece acreditar. Ernesto o leva para casa. Pedro liga para Horácio e conta o ocorrido. Horácio mal pode acreditar. Nelson fica próximo de sua neta. Gabriela almoça com Perla, contando-lhe o último problema com Samuel. Samuel vê um pôster de um concurso de estudantes em que pode participar. O grande prêmio é a quantia exata que ele deve a Gabriela. Ele tira uma foto do pôster. Helena liga para Ernesto. Ela implora para falar com Nico. Ele diz, ele está bem aqui comigo. Nico pergunta se ela o estava levando para Los Angeles e ela diz que sim, mas não teve tempo de dizer a ele. Ela está chorando. Ernesto encerra a ligação. Ele tenta convencer Nico de que sua mãe é uma mentirosa. A amiga de Andréia quer negociar um pacote de casamento para a sobrinha. Horácio e Pedro se encontram com o advogado na delegacia. Má notícia, Helena se declarou culpada. Ela será condenada a 5 anos por tentar tirar Nico do país. Helena chora. Nico está deprimido e sem fome. Ernesto deixa ir para o seu quarto. Pedro entra na cela para ver Helena. Ele diz que estão fazendo tudo o que podem para tirá-la dali. Irene e Ernesto conversam ao telefone. Ele conta que Helena foi presa. Ela diz que não sabia nada sobre o plano porque Helena não confia mais nela. Ele então diz que ela tem que convencer Nico de que não havia nada acontecendo entre eles. Ela pergunta se ele suspeita de algo. Andréa e sua amiga ouvem tudo. Irene diz a Ernesto que o ama com toda a alma e que fará tudo o que ele pedir. Ela vai falar com Nico. Ela começa a rir quando Andréa entra correndo e dá um tapa nela. Como você ousa ter um caso com o marido de sua irmã? Irene olha para a mãe com uma combinação de choque e medo. Andréa dá um tapa em Irene. Deus não vai te perdoar. Irene conta que Helena está na prisão. Andréa chora. Gabriela chega. Confirma um caso de Irene e Ernesto, mas não sabia que Helena estava na prisão. Horácio e seu advogado esperam notícias de Pedro. Pedro relata que ela está preocupada com Nico. Eles começam a falar sobre o roubo de identidade do Ernesto. O advogado não tinha ouvido falar nisso. Depois de ser explicado, ele diz que isso pode mudar tudo e salvar Helena. Mas eles ainda estão esperando a prova de DNA. Eduardo liga para Horácio e ele está prestes a chegar. Ernesto liga para Irene para saber por que ela desligou. Ao descobrir que o caso deles foi exposto, ele diz, isso acabou. Ela implora, ameaça e ele desliga na cara dela. Ele está frustrado e com raiva. Eduardo chega e conta ao advogado sobre o que eles descobriram sobre o roubo de identidade de Ernesto. O advogado diz que se Ernesto não for Ernesto, então o casamento, a adoção e as acusações contra Helena serão nulas. Mas eles têm que esperar que a prova chegue, e isso vai demorar um pouco. Até então, diz o advogado, Helena deve ficar na prisão. Andréa chora. Ela se sente mal e acredita que merece. Ela se arrepende profundamente de sempre defender Ernesto e o empurra contra Helena. Gina chega na casa de Augusto. Ela terá seu próprio quarto.
Ele pergunta se ela está com fome. A geladeira está vazia. Então, ele sai para comprar algo. Enquanto ele está fora, ela pede que uma pizza seja entregue. Quando volta, expressa preocupação com os custos. Eles falam sobre ela fazer compras e dar a ela algum dinheiro. Ernesto tem milhões de dólares em um banco nas Ilhas Caimã. Ele checa sua conta bancária online. Irene bebe em um bar. Ela começa a flertar e sai com um desconhecido. André expressa preocupação com Helena, Irene e Nico. Gabriela diz que Ernesto é um idiota, mas Nico o ama. Irene continua com o desconhecido em um hotel. Eduardo conta a Inês o drama de Helena e diz que a investigação precisa dela mais do que nunca. Ele a incentiva a esperar para voltar a ser fria. Ele também quer que ela pense mais nas coisas. Ela fica irritada e diz: coma antes que esfrie. Mas ela concorda em pensar. Pedro visita Helena na prisão e fala um pouco sobre o plano deles. Ela não suporta estar separada de Nico. Pedro oferece palavras reconfortantes e diz-lhe para ser forte. Eles se beijam entre as barras. Irene visita Ernesto e Nico. Ela conversa com Nico por um tempo. Ela não sabe quando Helena vai sair da prisão. Ela está lá porque cometeu um grande erro. Nico diz que não quer morar com Pedro. Quando Irene pergunta se ele gostaria que ela ficasse com eles, ele concorda, mas ele diz: você não deveria beijar meu pai como se fosse seu namorado. Irene, é claro, nega isso, mas Nico viu o que viu. Irene diz que é claro que Ernesto ama apenas Helena. Gina conversa com um amigo e retira dinheiro de um caixa eletrônico. Ela conta sobre o parto e que ela está fora do trabalho por um tempo. Irene entra no escritório de Ernesto e declara que Nico está convencido de que eles são apenas amigos. Ela então fala sobre como Ernesto é importante para a sua vida. Ele não quer que ninguém os pegue se beijando de novo. Alguns guardas transferem Helena para outra prisão. Ela parece assustada. O advogado de Ernesto o informa sobre a transferência de Helena. O advogado diz que não há muito que a equipe de defesa de Helena possa fazer agora. Ernesto parece satisfeito com isso. Helena é transferida. Horácio manda ela ser forte. Ela, em prantos, diz que ficará bem. Irene volta para casa. Andréa espera. Onde você estava? Eu estive preocupada. Irene finge estar triste e arrependida. Ela pede perdão e então diz que Ernesto mentiu e abusou dela. Estou apaixonado por um mentiroso, mamãe. Ela chora e conta uma história triste. Irene afirma que caiu em seus braços apenas por um tempo e então descreve com precisão como ele é um manipulador e um monstro. Andréa acredita em tudo isso. Ela diz que também foi enganada por Ernesto por um tempo, o que ela lamenta. Irene pede a ajuda de Andréa porque ela ainda está apaixonada por ele. Andréa diz que é uma obsessão. Irene jura, chega, e sua mãe acredita nisso também. Helena é escoltada até sua cela com os gritos de outras prisioneiras assustadoras. Ela parece apavorada. A guarda diz a ela algumas regras. Quando a guarda sai, uma amiga de cela diz que as coisas não são tão ruins quanto parecem. Ela se apresenta com as outras duas companheiras de cela. Uma roubou um banco. Outra prisioneira matou seu marido. A terceira traficava drogas. Helena conta o que fez e isso a faz rir. Samuel entra no escritório de Gabriela para perguntar sobre Helena. Ela diz que eles têm que cuidar do que fazem porque Ernesto sabem que eles estão atrás dele. Samuel também está preocupado com Nico. Gabriela está chorando de preocupação. Samuel diz a ela que se precisarem de ajuda, ele fará o que puder. Ela agradece. Horácio se solidariza com Mônica pela situação de Helena. Ele se sente culpado. Ela pode ficar na prisão por um tempo. Sua única esperança é provar que Ernesto não é Ernesto. Uma prisioneira é compreensiva com Helena, diz que ela pode usar seu cartão telefônico e ligar para Nico. Tem uma guarda que vai ajudar. Helena agradece e a prisioneira diz: você pode me pagar um dia. Ernesto está em seu computador e a empregada entra. Ele pede a ela para nunca entrar sem perguntar primeiro e ela concorda. Ele visita Nico em seu quarto e promete levá-lo ao parque. Enquanto eles colocam as coisas no carro, Pedro pode ser visto se escondendo atrás de uma árvore e os espionando.
Andréa está chorando com Horácio por causa de Helena e se sentindo culpada. Ela então diz a Horácio para não ser muito duro com Irene, porque ela estava apaixonada por Ernesto e foi enganada por ele. Horácio não está acreditando nisso. Helena e sua nova amiga estão no pátio da prisão. Uma guarda permite que Helena vá com ela para fazer a ligação. Ernesto e Nico estão se divertindo no parque, jogando com uma bola de futebol. Horácio visita Irene em seu quarto. Ela tem tempo suficiente para se posicionar na cama como se estivesse deprimida inconsolavelmente. Ela se desculpa, diz que foi uma idiota apaixonada. Horácio diz que ela deveria ter pensado melhor antes de mexer com o marido da irmã. O que ela fez não foi normal e ela precisa de terapia. Ela promete conseguir. Assim que ele sai da sala, ela se anima, encolhe os ombros, revira os olhos e diz: "Uau, que drama!" Helena consegue fazer sua ligação, mas a empregada atende. Nico não está lá. Helena desabafa com a empregada, expressa suas preocupações sobre Nico e fala porque ela está na prisão. A empregada é devidamente compreensiva e promete garantir que Nico coma e tome seu remédio. Helena não quer que a empregada diga nada a ninguém, porque Ernesto vai descobrir. Irene conta sua história triste para Gabriela, que veementemente não concorda. Irene murmura em lágrimas enquanto se afasta. "Eu mereço isso." Andréa entra e diz a Gabriela que ela não deve ser tão dura com Irene. Gabriela explica vigorosamente porque ela discorda. Samuel é informado por Pedro sobre todo o caso do roubo de identidade por Ernesto. Ele promete que não vai contar mais a ninguém. Gabriela vai até a casa de Horácio porque tem a impressão equivocada de que ele perdoou Irene. Ele diz que sabe que ela fez algo horrível e que ela é a culpada por isso. Mas agora é a oportunidade de ver se ela consegue se recuperar. Daí a terapia. Há mais brigas e Gabriela fica chateada. Nico e Ernesto estão tendo um momento de união. Nico se prepara para dormir e pergunta a Ernesto sobre sua infância. Ernesto de repente fica muito sombrio e não fala muito. Nico pede para ele ler Pinóquio. Helena está na prisão, acordada e chorando. E aí, gostaram de mais uma notícia sobre a novela Te Dou a Vida? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a trama que eu posso trazer no próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal e deixe seu like. Um super beijo e até o próximo vídeo.